Não, pra ver até onde eu vou. Tá bom, vou botar aí. Oi? Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera. Eduardo aqui, do Instituto Educarte. Hoje história para a turma UERJ. O assunto específico hoje, vamos trabalhar um período bem definido da história brasileira, que é o período da República Velha. É um assunto muito abordado no exame qualificatório da UERJ. Na realidade, nos exames, né, rapaziada? Lembrando aí que, tradicionalmente, a Universidade Estadual tem 2 exames qualificatórios aí que compreendem sua primeira fase. Esse ano de 2020, o primeiro exame suspenso, na realidade o vestibular todo da UERJ suspenso, a gente ainda não sabe como é que vai ficar, se teremos 2 exames qualificatórios ou se vai permanecer apenas o primeiro, o segundo exame, enfim, a gente ainda não sabe como fica. O que de fato é que teremos o vestibular. O vestibular vai existir e a gente não pode parar, as aulas não podem parar, os estudos também não podem parar e toca o barco, como dizia Boechat. Galera, a República Velha é um dos assuntos mais abordados na história brasileira das turmas de pré-vestibular. É um assunto, inclusive, que merece destaque porque é um assunto bacana, né? Um passado relativamente recente, né? A gente pega ali a primeira metade do século XX no Brasil e, nesse caso, a gente vai abordar alguns aspectos políticos, aspectos econômicos e aspectos sociais. Tá? Lembrando, sou o professor Eduardo, vou juntamente com o professor José, né, o José Neto, que eu ajudo então na parte de história. Sou o diretor e fundador do Instituto Educarte. Galera, República Velha. Tradicionalmente, a gente chama de República Velha, também pode ser Primeira República ou República das Oligarquias. Você pode encontrar de formas diferentes aí na sua prova. O que importa é que é um assunto bastante cobrado, não só nas provas do Enem, como nas provas, não só nas provas da UERJ, como também nos exames do Enem. Vamos lá? E aqui, ó, rapidamente, só para refrescar a sua memória, vamos lá esquentar os tamborins aí, nós temos na linha do tempo, a gente começa a República Velha com a proclamação da República em 1889. Eu gostaria só de identificar aqui, pessoal, alguns pontos, porque você não vai dormir, por exemplo, na noite do dia 14 de novembro de 1889, você vai dormir monarquista e acorda republicano na manhã do dia 15 de novembro, assim como no Estado. Não é bem isso. Tá? Vários foram os fatores que, assim, elencados, somados, vai consubstanciar, ou seja, vai se materializar na proclamação da República. A proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, ela então representa o fim do período imperial no Brasil. 3 fatores principais a gente considera nesse movimento, né, da crise do segundo reinado. Então você pode considerar a questão militar. Olha, a questão militar aí, inclusive, você dá destaque, né, para a vitória do exército brasileiro na Guerra do Paraguai. É importante você lembrar, pessoal, que esse episódio, que foi o maior genocídio na América Latina, né, a Guerra do Paraguai, ali que você teve um conflito entre o Paraguai de Solano Lopes e a Tríplice Aliança, então formada por Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil teve 3 comandantes nesse conflito, né? Você teve o General Osório, você teve o Duque de Caxias e, por fim, o Conde D, né, o genro de Dom Pedro II, marido da princesa Isabel. Nesse aspecto, né, a participação do Exército Brasileiro, o Exército, então, que era uma das Forças Armadas brasileiras, mas com menos prestígio, por exemplo, que a Armada, a Marinha, né, esse Exército ele sai vitorioso, né, especialmente aí por conta das ações e estratégias de Duque de Caxias, que se torna, então, patrono patrono do Exército Brasileiro
eu queria até destacar que Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva, ele nasce aqui na Baixada Fluminense, né? Ele é originário aqui do município de Duque de Caxias, nosso vizinho. Eu estou em Nova Iguaçu, né? E Caxias, então, que ele vem aqui, o nosso quase que um conterrâneo, né? Ele é aqui da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu e Caxias, uma época em que era uma coisa só nesse aspecto histórico de origem lá do período colonial. Mas voltando então aí ao século XIX, tá? A vitória do exército brasileiro na Guerra do Paraguai, ela é importante para a gente entender o movimento republicano no fim do Império, por conta da participação do exército na guerra, ao lado de Argentina e Uruguai, países republicanos, regime político republicano, né, e que você tem aí a participação das Forças Armadas mais ativa na política, né, até mesmo lutando contra um Paraguai que é republicano também, o próprio presidente é um militar, né, você tem então, analisando por esse prisma, a gente começa a entender que o movimento positivista dentro do Exército, ele acaba que abraça uma causa republicana, né? E o próprio Exército, ele vai então, a propaganda republicana, ela passa então a ter uma envergadura maior dentro do Exército. Quando acaba o conflito, em 1870, e o retorno daqueles que seriam os voluntários da pátria, né? E a promessa de que eles seriam libertos e tal, não aconteceu muito de fato, né? E mesmo aqueles libertos, eles observavam que os seus parentes, né, eram mantidos cativos. Então, assim, essa questão acaba que o movimento republicano ele cresce muito dentro do Exército brasileiro e o Exército deixa de ser um pilar de sustentação para o Império, para a monarquia, né? Bom, essa seria então a chamada questão militar. Por outro lado, nós temos a chamada questão religiosa. Então, resumidamente, você tem uma bula papal, né, para o Brasil, direcionada para a Igreja Católica, em que se proíbe a participação de católicos na maçonaria. Lembrando que a maçonaria, no século XIX, é um movimento muito importante, tá? Por favor, peço a vocês que não confundam, não cometam o erro de associar a maçonaria ou, na realidade, caracterizar a maçonaria como uma religião. A maçonaria deve ser analisada historicamente como uma fraternidade. Existem aspectos religiosos? De fato existem, né? Mas o que na realidade, à luz da história, a gente identifica a maçonaria como um movimento, especialmente uma fraternidade, tá? E que no século XIX foi muito importante. Hoje a maçonaria não é tão sólida e tão forte, né, como foi, por exemplo, no século XIX e início do século XX. E a maçonaria no início do século XX, ela tinha uma importância muito gritante, né? A Igreja, por sua vez, condena a participação de católicos maçons. Vale lembrar que os maçons eram católicos, né? Então você tem esse embate. Dom Pedro II, monarca, proíbe que o decreto do Papa seja colocado em prática. Cara, é uma coisa louca de você entender, né? Você tem uma determinação do Vaticano, ou seja, você tem uma determinação da Igreja Católica, né, onde você tem uma regra que tem que ser colocada em prática, mas o imperador proíbe que essa regra seja seguida pela Igreja. Só para registrar, pessoal, no regime do padroado, que se estabelece lá na Constituição, a nossa primeira Constituição brasileira de 1824, neste regime do padroado, Igreja e Estado é uma coisa só. Logo, a Igreja, ela é controlada pelo Estado, diferente de hoje, né? Hoje o Estado é laico, ou pelo menos deveria ser, né? Uma puta de uma sacanagem que a gente tem no Brasil hoje, né? Mas o Estado é laico, constitucionalmente falando, o Estado é laico, ou seja, não pode haver uma interferência governamental em assuntos religiosos no Brasil, que não é o que acontece, tá? Mas isso fica para depois, né? A Constituição de 1889, ela separou o Estado e a Igreja e torna, então, essa laicização, né, presente até hoje. Mas não era assim no Império, pessoal, não era assim. O monarca, o imperador, tinha um controle sobre a Igreja. Logo, o imperador proíbe, então, aquele decreto. Isso cria umas certas
nos incidentes aqui, em que a igreja, descontente com essas intervenções do Estado em assuntos religiosos, deixa de apoiar, tá, o império. Então você perde o apoio da igreja, um importante apoio, porque a igreja é que legitima o poder divino de um rei, né? Então você tem a chamada questão religiosa, para entender, tá, por que o império acaba. E em seguida, a gente analisa a chamada questão abolicionista. Questão abolicionista. Lembrando, pessoal, que o fim da escravidão no Brasil, materializada, né, com a Lei Áurea em 13 de novembro de 1888, ela foi reflexo de um movimento, cara, que vem desde 1850, e se você quiser, você analisa até antes mesmo, tá? Mas vamos lá, 1850 a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz. 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, você tem o fim do tráfico negreiro no Brasil. Em seguida, você tem outras leis abolicionistas, como a Lei do Ventre Livre, como a Lei do Sexagenário, e por fim, você tem um movimento no Brasil, uma lei aprovada pela Assembleia Constituinte, em que a princesa Isabel, lembrando, princesa Isabel, princesa regente, seu pai, Pedro II, estava fora do Brasil, ele era Pedro II, eu falei na última aula, Pedro II não era só um homem das letras, era um letrado, um filósofo, um cientista e um viajante também, costumava viajar bastante. E no dia 13 de maio de 1888, Dom Pedro II não estava aqui. Princesa Isabel, então, como princesa regente, assina a lei que torna, então, prática, né? Torna com efeito o fim da escravidão no Brasil. Só para registrar, você acaba com a escravidão, mas você não vai indenizar os fazendeiros, os escravocratas. Tá? Da mesma forma que você não tem políticas de inserção social desse negro que se torna liberto. Tá? Mas a questão em análise aqui essa questão abolicionista contribuiu de que forma para o fim da monarquia? À medida que os escravocratas, os fazendeiros, aqueles chamados, aqueles que integravam o corpo político, aqueles nobres da terra, né? Aqueles que contribuíam para a manutenção do império, uma vez que o império contribuía para a manutenção da escravatura. Tá? À medida que o império acaba com a escravidão, acaba, portanto, acaba o apoio dos fazendeiros ao regime monárquico. E assim você tem, nesse tripé, né, rapidamente uma análise do fim da monarquia no Brasil. O movimento para a queda do império é um movimento natural, ele vai acontecer. Né? Num bate-papo entre Princesa Isabel e o Barão Saraiva Cotegipe, né? Princesa Isabel, numa conversa, diz: então, Barão, ganhamos ou não ganhamos a batalha? Ela diz a batalha pelo fim da escravatura, né? Foi no 13 de maio de 1888. E Saraiva Cotegipe, então, afirma, ele responde à Princesa Isabel: pois é, princesa, ganhamos a batalha, mas você perdeu o trono. Um ano depois, você tem o 15 de novembro de 1889, como um movimento, né, um golpe militar que pôs fim ao Império no Brasil. Iniciamos, então, 1889, aquilo que a gente chama de República Velha ou Primeira República. Esse período ele tem um curto espaço, que a gente vai chamar de República da Espada, pois é o período em que você tem 2 presidentes em que são militares. O Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive, que era monarquista. Tá? E, em seguida, o Marechal Floriano Peixoto, aquele que vai consolidar a República no Brasil. Tá? Então, esse momento é conhecido como República da Espada. Primeiro presidente Deodoro da Fonseca, esse presidente Floriano, Marechal de Ferro Floriano Peixoto. Tá? Em 1994, finalmente, temos aí a primeira eleição presidencial popular no Brasil. Tá? Vai sagrar-se vencedor, cafeicultor paulista, o Prudente de Moraes, e nesse momento, então, nós temos o primeiro presidente civil da história do Brasil, Prudente de Moraes. Esse momento a gente vai chamar de República Oligárquica ou República das Oligarquias.
tá? Você vai inaugurar um período no Brasil que a gente chama de política do café com leite. Pessoal, é decoreba, mas é isso mesmo, tá? Não dá para ficar mudando a roda aqui, não. É isso aqui, política do café com leite, sempre existiu no período da República Velha. Política do café com leite nada mais foi do que café com leite. Nada mais foi que uma alternância presidencial entre os dois principais partidos políticos. Não que tivessem apenas esses dois. Tínhamos outros partidos menores, mas os principais partidos políticos, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro, eles tinham acordos entre si e se alternavam na presidência da República. Naturalmente que esse acordo é um acordo escuso que ele era materializado na fraude eleitoral, na corrupção, na violência de todo o processo eleitoral da República Velha, que é uma outra característica da República Velha, né? Que é a fraude. Veja que hoje, na realidade, a gente está no mês de maio, né? No dia 25 de maio agora, você tem a posse do ministro Barroso, ele vai ser o novo presidente do TSE. Lembrando que esse ano nós temos eleições municipais, tá? Vou aproveitar, até não é a questão aqui não, apesar de a gente estar falando de república, tá? E quando a gente fala de pleito, de processo eleitoral, eu acho bem válido a gente se atualizar, né? O ministro Barroso, que é o ministro do STF, vai substituir a Rosa Weber no Tribunal Superior Eleitoral, que é a instância máxima, né, do sistema eleitoral brasileiro, e o ministro Barroso, então, assume agora, dia 25, e vai comandar, então, as eleições desse ano. Pergunta, teremos eleições desse ano? E aí? Cristiano, teremos eleições desse ano? Cristiano está aí? O que tu acha? Bom, pessoal, só para lembrar que a eleição, Cristiano, é constitucional. Tem que ter. Se qualquer alteração tem que ser um projeto de emenda constitucional. Não basta o presidente dizer não vai ter eleição porque tem o coronavírus. Não vai ter eleição porque o Witzel não sei o quê, ou o Dória não sei o quê. Não é bem assim que funciona. Qualquer alteração no quadro das eleições, tá? Que seja adiamento, cancelamento, suspensão, que seja, é emenda constitucional. É uma PEC que tem que ser votada pelos deputados, aprovada pelo Senado, volta para apreciação, o presidente tem que sancionar. Então não entra nessa de que fulano falou que não vai ter eleição, Beltrano disse que não vai ter eleição. Porcaria nenhuma, vai ter eleição. O que pode acontecer é o adiamento. Não teve adiamento na prova da UERJ? Então, da eleição. Não é nem provavelmente não. O próprio ministro Barroso já afirmou isso, tá? Que as eleições desse ano normalmente acontecem as eleições acontecem ali no início de outubro, tá? E depois você tem o segundo turno, né? Quando tem o segundo turno, claro. Nesse caso, as eleições devem acontecer no dia 15 de novembro e não no início de outubro. Tá? Mas 15 de novembro, será que ainda vai dar? Porque você tem que respeitar um monte de situações, né? O isolamento social acaba que interferiu um monte de questões, como você tem treinamento do pessoal, a questão das urnas, a questão do pessoal que vai trabalhar. São milhões e milhões de pessoas no Brasil com dimensões continentais. Tá? Então tem essa situação, esse agravante. A eleição pode ser adiada até no máximo, ali no primeiro domingo de dezembro. Tá? E claro, se houver segundo turno, aí eu já não sei. Eu não apresento nenhuma hipótese, tá? Mas as eleições. Eduardo, eu ouvi dizer sobre uma reforma política para unificar o processo eleitoral brasileiro. Bem lembrado, quem falou sobre isso aí, né? Lembrando que as eleições no Brasil elas acontecem de 2 em 2 anos. Agora, em 2020, por exemplo, teremos as eleições municipais, vereadores e prefeitos. E 2 anos depois acontecem as outras eleições, né? Para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e presidente. Cara, tu imagina só se você unifica. Você vai ter 7 cargos que você vai escolher. Tá? Existe essa proposta, tá bom? Mas muito dificilmente vai ser aprovada na Câmara ou aceitada aí pelo TSE. Mas, de qualquer forma, você teria que votar, se as eleições fossem unificadas no Brasil, teria que
você teria que escolher, na mesma eleição, no mesmo dia, um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um senador e um governador e um presidente. E tem outro agravante aqui, né? Porque o senador tem um cargo eletivo para 8 anos o mandato dele, diferente dos outros que são 4. Então, pessoal, é uma discussão muito complicada, tá? Muito delicada e muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, tá? Então, só para lembrar que nós tivemos, então, 1894, a eleição presidencial, onde nós escolhemos o primeiro presidente civil da história do Brasil, Prudente de Moraes, inaugurando, então, a chamada política do café com leite, né? A gente chama de café porque a gente está falando das oligarquias paulistas, né? Que na época, então, o maior produtor brasileiro do café. Daqui a pouco a gente vai falar do café dentro do aspecto da economia, tá? E leite, e os derivados aí do leite, nós temos aí os fazendeiros mineiros, que à época eram os principais produtores de leite e derivados no Brasil. Portanto, temos então uma alternância entre os políticos do PRP, Partido Republicano Paulista, e os políticos do PRM, Partido Republicano Mineiro. Ora, isso numa visão mais ampla, tá? Na República da Espada, e aqui é uma charge que representa bem esse momento, né? Você tem aqui os representantes da República, dos Estados Unidos do Brasil, né? O Brasil, então, veja que o Brasil agora se torna uma república presidencialista, federalista e representativa. O Brasil deixa de ser dos Estados Unidos do Brasil monárquico, tá? Um regime unitário, centralizador, onde o poder moderador era a chave. Né? Agora não, agora você tem um equilíbrio das forças, né? Com a proclamação da República você tem aí os 3 poderes harmônicos, o executivo, o legislativo e o judiciário. Você tem várias mudanças, por exemplo, acaba o voto censitário, né? Que é característico do Império, inicia o chamado sufrágio universal. Todos votam. Ah, balela! Todos votam nada. Se você pegar a estatística aí do período imperial, a última eleição do Império, você teve quase 18% da população votando, aonde só votava quem comprovava renda. E aí quando você compara na primeira eleição da República, onde o povo vota, 2%. 2% apenas votam. Como é que se chama sufrágio universal? Onde menos pessoas vão votar? Porque na República Velha, o processo eleitoral excluía quem não sabia ler, excluía as mulheres, excluíam, por exemplo, os militares de baixa patente. Logo, o processo eleitoral na República Velha, chamado sufrágio universal, né, todos votam, vírgula. Mulheres não votam, padres não votam, clérigos não votam, militares de baixa patente não vota analfabeto e por aí vai. Tá? Então você tem só uma elite letrada que votava. Pô, Eduardo, como é que você explica então as fraudes? Bom, fraude é fraude, né, pessoal? É ilícito, porra. Não pode, mas vota. Né? Cachorro votava, morto votava e por aí vai. Quissamã, conhece Quissamã? Já ouviu falar de Quissamã? Então, Quissamã fica no município aqui próximo, tá? Aqui no Rio de Janeiro, mais ali para a região da Costa Azul. Pois é, Quissamã é um município que tem mais eleitor que habitante. Como pode isso? Simples, né? Você tem uma cidade dormitório, e aí as pessoas que crescem em idade adulta vai para onde? Vai para a cidade trabalhar, mas não muda o domicílio eleitoral. Né, galera de Queimados? Não é assim? Não é o pessoal que sai de Queimados para viver onde? O pessoal dos municípios, estou brincando, tá, pessoal? Adoro Queimados, o município vizinho, fez parte do Nova Iguaçu também. Mas, de qualquer forma, tá acabando aí? Tu não tem problema? Tem 20 minutos. Pô, foi mal. Dá para editar, porque é ouvir. Olha aqui. Então, isso é uma característica muito comum, tá? E ainda existe hoje vários municípios do Brasil que você tem mais eleitor que habitante, tá? O fato é de que o cara não mora mais na cidade, mas não muda o domicílio eleitoral, porque ele vai procurar trabalho quando a gente analisa a cidade dormitório, né? Bom, o Brasil então se torna uma república, portanto
não é uma monarquia, passa a ser um regime republicano, presidencialista, porque teremos um presidente, e esse presidente vai ser eleito pelo povo, é um regime representativo. Você tem a chamada unidade federativa, o Brasil passa a ter, então, os seus estados federados, deixa de ser um modelo unitarista, tá, das províncias, e passa a ser, então, estados federativos. O modelo federativo ele dá uma certa autonomia para os estados. Tá? Um exemplo, quando você está andando na rua e você vê aquele carro importado lá, sei lá, de tantos milhões, e com a placa de Curitiba. E aí você se pergunta, por que o carro está andando aqui na minha rua no Rio de Janeiro, mas a placa é de Curitiba? Porque o IPVA em Curitiba é mais barato que o IPVA aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou em Nova Iguaçu, aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá? E o cara que tem um carro que o IPVA é muito alto, ele vai deixar emplacado num lugar que o imposto é menor. O modelo federativo ele dá essas características, de você ter uma autonomia na cobrança de impostos, por exemplo. Tá? Sistema presidencialista, fim do parlamentarismo, divisão dos poderes, já falei, separação do Estado e Igreja, e o casamento civil também passa a ser instituído, que é uma outra característica que a gente vai ver com Guerra de Canudos, hein? Antônio Conselheiro vai ser um grande crítico ao regime republicano, ele é monarquista, ele vai afirmar que a república trouxe, na realidade, ele vai acusar, ele vai chamar a república de anticristo, né? Uma vez que vai trazer impostos e vai mudar o casamento, vai tirar o casamento da igreja, né? Que era o casamento religioso, não existiam cartórios, tá? E aí, com os cartórios, você passa então a instituir o casamento civil. Então, o que o conselheiro diz é que você tira o casamento dos olhos de Deus e coloca aos olhos do homem. Só o anticristo para fazer isso. E vai em diversos momentos, vai acusar a república de ser o anticristo. Antônio Conselheiro, o beato, Messias, né, da Guerra de Canudos. Mas vamos lá, ó. Primeiro presidente, Deodoro da Fonseca. Né? Uma característica do presidente que eu gostaria de chamar a atenção, no primeiro governo de Deodoro, ele vai formar um gabinete ministerial e que um destaque para o seu ministro Rui Barbosa, ministro da Fazenda, foi o ministro Rui Barbosa que vai autorizar o encilhamento. Você já ouviu falar? Encilhamento. Encilhamento é aquele local lá das corridas de cavalo, né, do jockey, onde você faz as apostas, portanto é um local de grande circulação de dinheiro, de papel moeda e tal. O encilhamento nada mais foi que uma política onde o presidente, por sua vez, né, na realidade, ele acata as orientações do seu ministro e autoriza, então, a emissão de papel moeda. Por que eu estou dando destaque para isso? É uma notícia atual, né? Rolou aí uns boatos de que, não sei se são boatos, tá, pessoal? Mas rolou uma notícia aí de que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, né, o nosso ministro da Economia, ele vai autorizar, ou queria ser, enfim, a emissão de papel moeda para aumentar o lastro do meio circulante. Ora, qual foi o reflexo quando isso aconteceu aqui na primeira vez no governo do presidente Deodoro? Inflação, tá? Muito meio circulante disponível, isso, por um lado, gerou muito crédito para a indústria, a incipiente atividade industrial, por outro lado, vai gerar uma profunda, a gente chama de... Bom, a inflação foi um reflexo, né, mas principalmente das atividades de banqueiros, de industriais e de comércio, e cria empresas fantasmas para poder gerar, para poder pegar recurso disponível de crédito quando a empresa, de fato, ela não existia. Tá? Isso gerou uma profunda, um alto índice inflacionário no primeiro da República no Brasil. Foi nesse período, inclusive, que nós temos a Constituição Republicana, que vai ser, então, outorgada. A primeira Constituição da República no Brasil, a Constituição de 1891. Tá? Esta Constituição, na realidade, ela foi promulgada e não outorgada. Tá? Depois eu falo a diferença. Essa Constituição, então, ela traz essas características, tá, da República. Tá? O voto é universal, não é mais censitário, você tem a separação do Estado e Igreja, o regime passa a ser republicano e não monarquista, né? O Brasil, você tem o regime dos Estados Federados, tá? Institui-se o casamento civil.
O segundo presidente, Marechal Deodoro, não vou entrar em detalhes, Deodoro da Fonseca, ele vai então consolidar o período republicano no Brasil. Tá? E aqui a gente tem os aspectos políticos, né? Aqui uma alternância de forças políticas entre o grupo que representava os cafeicultores de São Paulo, o PRP, e o grupo representante, então, de Minas, o Partido Republicano Mineiro. Tá? Nessa pirâmide, né, a gente identifica as principais forças políticas de então. Né? E os acordos, como o café com leite, na alternância presidencial, a política dos governadores. Acho muito improvável isso cair na prova da UERJ, tá? Mas nunca é demais lembrar que a política dos governadores vai ser inaugurada no governo do Campos Salles, com aquela célebre carta aos governadores, né? Onde o presidente ele celebra um acordo, tá? E ele chama os políticos, os grupos políticos de então, para que naquela eleição, não com essas palavras, mas trocando em miúdos, fraudassem as eleições para que apenas os candidatos que apoiassem o governo fossem eleitos. Ora, pessoal, isso é fraude, corrupção, violência e todas as ferramentas utilizadas até então no processo eleitoral do período. Né? Veja que a chamada política dos governadores nada mais foi então que um acordo entre os governos, entre os níveis federal, estadual e municipal. Para quê? Para que nas eleições vocês não elegessem os deputados da oposição, tá? E apenas os candidatos da base do governo. Para quê? Para que o governo não tivesse uma oposição. Tá? E assim, o governo vai autorizar os grupos, então vai ter uma troca de favores entre esses níveis. Tá? E lá embaixo, você tem o mandonismo local, que a gente também conhece como coronelismo, que ainda permanece até os dias de hoje em locais mais longe das grandes metrópoles. Tá? E esse é mais ou menos o esquema da Primeira República no Brasil. E aí, entrando no aspecto econômico, se você precisar identificar o principal produto da pauta das exportações brasileiras naquele momento, ou seja, no início do século XX, sem sombra de dúvida, o café. O café. Que tem a sua origem lá na Etiópia, alguns séculos atrás, lá no chifre da África, ali na parte do norte da África, tá? Originalmente o café, então, ele vai penetrando pela Turquia, né? E aí chegando da Europa, ali próximo da Península Itálica. E o café, então, até que ele vai penetrando na Europa Ocidental, chegando ali no início do século, já no século XVIII, na França, né? E dali da França é que vai chegar aqui na Guiana Francesa. E no iniciozinho do século XIX, o então coronel Francisco de Melo Palheta, um coronel do exército do Império, ele traz, escondido, umas mudas de café lá da Guiana Francesa para o Rio de Janeiro. Vai plantar essas mudas de café aqui na Floresta da Tijuca, que inicialmente vai desmatar um monte de área ali na Floresta da Tijuca, e Dom Pedro II, na época, depois ele proíbe o cultivo do café na encosta da Floresta da Tijuca, e o café, então, ele vai procurando novas áreas de produção, até chegar na Baixada Fluminense. E depois, já chegando ali na época já de 1830, o café, então, ele se identifica, eu digo o café, mas os produtores, tá? Eles se identificam ali na região do Vale do Paraíba. Vassouras, Miguel Pereira, Barra do Piraí, ali no Vale do Rio Paraíba, né? Então você tem um encontro daqueles fazendeiros mineradores falidos da região das Minas por conta da queda da mineração. Eles vêm ali por 3 dias e se encontram nessa região do Vale do Paraíba, onde você tem uma larga produção do café. Por quê? Primeiro, você tem uma característica do solo que ajuda muito, né, na produção do café aqui no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Lembrando que a produção do café lá, a característica do solo, não sei se você já viu, se já leu em algum momento, que eles chamam de o solo da produção do café seria aquela terra roxa, né? Teve uma novela do Globo antiga que falava até sobre esse assunto,
né? E aí, quando era criança, eu achava que terra roxa, onde se plantava café, era porque a terra de fato era roxa mesmo, sabe? Tinha uma coloração, porque eles plantavam beterraba primeiro e a terra ficava roxa. Pô, eu imaginava essas coisas, ninguém me falou o contrário, né? Eu já criava um monte de coisa na minha cabeça, até que finalmente fui aprender que a terra roxa, na realidade, é um erro, né? Por quê? Com a cafeicultura, né, a gente tem a penetração, ou melhor, a chegada dos imigrantes espanhóis, você tem os imigrantes italianos, né? Eu já estou falando já a partir de 1850, tá bom, pessoal? Já com o movimento abolicionista que como consequência, vai trazer a transição, a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre nas lavouras do café. E aí, quando a gente fala da terra roxa, por quê? Porque você planta o café no barro. Barro é o quê? Vermelho. Certo? A coloração é vermelha. Né? E aí, quando o italiano chega e vê aquela terra vermelha, o trabalhador italiano, ele vai dizer que aquele solo é roça. Já o espanhol, quando chega e observa o solo vermelho, é rojo. Certo? E aí o brasileiro monoglota, em vez de impor a sua língua oficial, roxo, não, ele vai, e aí vai surgir então aquela corruptela da terra roxa, que seria uma junção aí do rojo com a roça, e para identificar, e a gente vai aprender então que a terra é roxa, então, na realidade o solo é vermelho. Tá bom, pessoal? Ali você tem então a produção do café no Vale do Paraíba. Nos idos de 1850, você tem o auge da produção dos barões do café no Rio de Janeiro, 1860, 1870. Lembrando que você tem aí, então, o esgotamento das características físicas do solo. Tá? Soma-se a isso, né, o movimento lá de São Paulo, que já é um movimento republicano, tá? Onde você tem vários políticos, inclusive o senador Vergueiro, Nicolau dos Santos Vergueiro, né, que é um senador paulista, fazendeiro, que vai patrocinar levas de imigrantes italianos e alemães que vêm para cá. Para cá para onde, Eduardo? Especialmente São Paulo. Para quê? Para substituir o braço escravo na lavoura. Por quê? Por conta do movimento do embranquecimento da sociedade. Estamos falando já 1870, 1880, você tem teorias racistas, teorias cientificistas, tentando justificar, né, a origem genética para a criminalidade, isso já no final do século XIX. Essas teorias racistas são largamente difundidas aqui dentro. Tá? Você tem um movimento muito forte dentro do grupo de cafeicultores, especialmente os paulistas, uma sociedade elitista em geral, de substituir o braço da lavoura pelo branco europeu. Tá? Então você tem muito, patrocina-se então levas de imigrantes, especialmente os imigrantes italianos, especialmente os imigrantes alemães. A gente está vivendo aquele momento da chamada unificação alemã, unificação italiana, um período conturbado lá, um período de guerra, de conflito, onde famílias buscam então um sonho distante. E um sonho distante pode ser então na América. Tá? Promessa de terras, promessa de trabalho, promessa de constituir família num ambiente de paz, especialmente num ambiente, inclusive, paradisíaco, né? Se você comparar aquele frio intenso do inverno europeu. Bom, e assim você tem a chegada desses europeus aqui, e o café, então, ele vai se expandir para São Paulo. Então, temos dois momentos da produção do café, ou melhor, da economia cafeeira. Temos dois momentos no Brasil, um momento em que o café no Rio de Janeiro, esse momento então é o momento do Império ainda, e esse momento o café tem como mão de obra a base escrava. Tá? O café sendo produzido pelos barões do café lá na região do Vale do Paraíba. E você tem, a partir de 1860, 1870, a expansão da cafeicultura para São Paulo, chamado Oeste Paulista. E ali, você já está trabalhando na transição para o trabalho do imigrante, a mão de obra livre. Mas não podemos deixar de perceber que a produção do café vai ser
durante toda a primeira metade do século XX e até o início da segunda metade do século XX, o café é o principal produto da pauta nossa de exportação. O café é o principal produto que vai alimentar a nossa incipiente atividade industrial. O café é o produto que vai gerar a riqueza dos antigos barões do café, dos cafeicultores paulistas, enfim. É o café que vai nortear toda a atividade econômica brasileira no todo o início do século XX. Tá? Inclusive, no convênio do Taubaté, ele é assinado em 1906, tá? Na cidade de Taubaté, ali, divisa com o Rio de Janeiro, né? Logo depois que você passa da divisa. No convênio de Taubaté, você tem os governos de São Paulo, de Minas e de Rio de Janeiro assinam um acordo. Para quê? Para que na crise do café, quando a gente diz crise de superprodução. Analisa comigo, pessoal, é o princípio mais básico da economia. É a lei da oferta e procura, certo? Se você tem uma quantidade de produto que ele é ofertado em pouca quantidade e a procura é muito grande, qual é a tendência do preço dele? É subir. Na mesma forma, você tem o inverso, tá? Quando você tem uma oferta muito grande de um determinado produto e a procura é pequena, tá? O preço do produto cai, certo? Esse é o conceito mais básico da economia mundial, tá? E não vai ser diferente com o café. Por quê? Porque se você produz 200 sacas, 2.000 sacas de café, e se você consome 2.000 sacas de café, então o preço se equilibra. Mas você tem uma característica muito comum entre os produtores de café, é que uma safra nunca é igual à outra. Se você tem uma safra recorde, a próxima diminui, e aí na próxima você aumenta. Tá? Então vai chegar momentos que você, por exemplo, você não tem como mandar o café parar de produzir. O que você pode fazer é deixar o café lá no pé, colhe ele e tal. Tá? Mas como a economia estava em franco crescimento com a cafeicultura, principalmente com a exportação, quanto mais se produzia, mais se plantava, quanto mais se plantava, mais se colhia, quanto mais se colhia, mais vendia, e por aí vai. E ia se produzindo e plantando tanto. Chega um momento, tá? No início do século XX, que a produção do café era muito maior que a venda, ou seja, que o consumo. Então vai haver uma queda abrupta, tá? Neste caso, você vai ter então uma intervenção do Estado, tá? De que forma? No convênio você autoriza, você pega recursos públicos para comprar o excedente da produção do café. Pô, Eduardo, mas espera aí, então o governo compra o excedente do café dos cafeicultores? Sim. E aí faz o quê? Distribui para os pobres? Não, claro que não. Porque se você distribui o café de graça, ninguém compra. Então faz o quê? Queima, destrói. Sério? Exatamente. Tá? Na política do convênio, na política de valorização do café, inaugurada em 1906 e foi até a era Vargas, na década de 30 e 40, o governo compra o excedente, equilibra a oferta e procura e destrói, tá, esse excedente. Tá? E foi assim durante todo esse momento. A borracha tem um aspecto interessante, porque a borracha no Brasil, o Brasil se torna o maior produtor mundial da borracha no início do século XX. Né? É o segundo produto da nossa pauta de exportação. Tá? Lembra que estamos falando, na realidade a gente precisa traçar um paralelo entre a indústria automobilística e a borracha é uma matéria-prima importante dos pneus, certo? Você tem aqui a anexação do Acre, esse seria aqui, ó, esse pedaço aqui. O Acre pertence à Bolívia, né? Então você teve vários conflitos de seringueiros ali no Acre e até que, por fim, resumindo, tá? Você tem intervenção naquela região, né? O Brasil assina um acordo com a Bolívia para anexar o Acre ao Brasil. Esse acordo ele previa que a gente pagaria a Bolívia, também construiria uma estrada de ferro para ligar a Bolívia ao Atlântico, o que não aconteceu, demos um calote na Bolívia. Tá? Mas essa questão da borracha, tá? E a anexação do Acre ao Brasil ficou resolvido no Tratado de Petrópolis. Foi assinado aqui na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1903. Lembrando que a sede do governo brasileiro foi transferida do Rio de Janeiro para Petrópolis por conta das revoltas locais. Tá? Quem foi a Petrópolis aí vai visitar ali o Palácio do Rio Negro, aonde ficou então o presidente naquele momento, quando foi assinado o tratado.
Tá? E, por fim, nesse período, um aspecto econômico, o surto industrial. Tivemos, então, Eduardo, eu posso afirmar que a industrialização brasileira começa na República Velha? Não. Peraí, mas eu falo o quê, então? Bom, você diz que teve uma incipiente atividade industrial na década de 20. E qual foi o fator marcante para isso? A Primeira Guerra Mundial. Raciocina comigo, pessoal. Durante a guerra, e a gente está falando de conflito mundial, tá? Começa em 1914, acaba em 18, tá? Então, durante o conflito, você tem os países em guerra, então o comércio ele sofre muito, especialmente o comércio internacional, tá? Só para você ter uma ideia, eu falei lá no início, eu estou em Nova Iguaçu. Para quem não sabe, o município de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro, foi o maior produtor de laranja do Brasil na década de 20. Lembrando que ele perde esse status, né, especialmente por conta da guerra. Até a década de 20, o Brasil era um grande exportador de laranja. Mas o que acontece com a guerra? O Brasil, o Nova Iguaçu principalmente, deixa de exportar laranja para o mercado internacional. Tá? Ninguém vai se aventurar com um navio mercantil, tá? A levar o nosso laranja, tanto in natura quanto em suco, e ser torpedeado aí na Atlântica. Tá? Então você tem uma queda muito grande na venda, não na produção, tá? Mas na venda, no comércio, na exportação das laranjas. As grandes fazendas dos grandes fazendeiros aqui de Nova Iguaçu, então, pararam, os laranjados deixaram de ser colhidos. E uma vez que a laranja deixa de ser colhida, o que acontece quando ela fica no pé na hora da colheita? Ela apodrece, ela cai. Isso vai trazer uma infestação da chamada mosca do Mediterrâneo, e aquilo é uma praga que vai dizimar grandes laranjais, e somado ao fato de que você não estava exportando, você tem a crise da citricultura. Mas Nova Iguaçu foi chamada de cidade perfume, né? A maior produtora, a Califórnia brasileira, a maior produtora de laranja do Brasil no início do século XX. Mas foi por conta da guerra, Primeira Guerra Mundial, que você teve a crise da citricultura aqui em Nova Iguaçu nos anos 20. Da mesma forma que na República Brasileira você tem um movimento que a gente vai chamar de substituição das importações. Se o Brasil consumia produtos industrializados que vinham lá de fora e que não vêm mais por conta da guerra, o que a gente faz? A gente passa a produzi-los aqui dentro. Tá? Então, essa incipiente atividade industrial, que aqui está como surto industrial, vai ser exatamente desse eixo, Rio-São Paulo. Tá? Então, você tem aí, à medida que você tem o crescimento, surgimento de fábricas, especialmente de tecidos, artigos gêneros não duráveis, tá? Você tem, então, uma classe que a gente vai chamar de proletariado urbano. Veja, pessoal, que até então a gente falava de uma economia agrária, de uma economia agroexportadora, que tinha como café e a borracha os principais produtos de exportação. Agora a gente está mudando o eixo para o Rio-São Paulo. Uma análise econômica agora direcionada para uma atividade industrial, onde, por consequência, faz surgir uma classe que a gente vai chamar de proletariado urbano. Tá? Esses trabalhadores, esses operários que vão trabalhar nas fábricas, lembrando que baixo salário, longa jornada de trabalho, questões insalubres, e sem contar que não existia lei trabalhista. Não existia qualquer tipo de regulamentação do trabalho infantil ou regulamentação do trabalho feminino. Tá? Então, você tem um estopim na realidade aí, que vai, inclusive, ocasionar uma questão que a gente vai resolver daqui a pouco, que é a questão da greve geral de 1917. Mas que esse assunto fica para a próxima aula. Tá? Acho que não dá. Encerramos aqui, certo? Nós temos a segunda parte da República Velha com os movimentos sociais na República Velha, né? Como as revoltas de Canudos, contestada, a própria revolta da vacina, a famosa da revolta da vacina, chibata, greve geral. E aí temos uma questão da UERJ do exame de 2018. Depois, mais uma questão de 2018, a gente fala então da construção da identidade republicana, a questão 59, do primeiro exame de qualificação, e, por fim, o exame de 2017, que também fala do assunto. Tá?
E a gente finaliza, deixa eu ver, isso, né? Com a Revolução de 30, que vai inaugurar o período da chamada Era Vargas. Eu sou o Eduardo e até a próxima.